Sem dúvida nenhuma, uma das grandes missões da Soumi é falar de temas que são, assim, digamos, considerados tabus por muita gente. Um deles é o luto. O que é o luto, né? Que eu acho que é importante a gente começar do conceito. O luto é todo rompimento de vínculo. Então, se eu parar para perguntar para todos vocês aqui das experiências mais importantes que vocês viveram nas suas vidas, aquelas que foram marcantes e que a gente nunca mais esquece. Essas experiências são marcadas por muita dor, muita vida e muito amor, né? Então, quando a gente pensa nas nossas experiências que a gente viveu mais desorganizadoras, elas são relacionadas a rompimento e à formação de vínculo. Então, quando a gente fala do luto, não só são os lutos que a gente perde as pessoas que a gente ama, né? Que são as mortes, né? Acabou a escola, é um luto. Exatamente. Acabou uma amizade, é um luto. Exatamente. Acabou um trabalho que você gostava muito, Exatamente, é um luto. Mari. Acabou um relacionamento amoroso, outro luto. Exatamente. E é um dado muito curioso. Ao longo da vida, a gente passa por uma média de 20 a 25 lutos, como esse que você comentou, que são os não reconhecidos. Que nem a gente reconhece por falta de conhecimento ou por tabu, de fato, né? E nem a sociedade reconhece. Então, se a gente imaginar que ao longo da nossa vida a gente vive todas essas experiências de dor e a gente está colocando embaixo do tapete essas dores, ou a sociedade está falando para a gente colocar elas debaixo do tapete, e aí, o que a gente faz, né? Porque se esse processo de luto não é olhado com cuidado, né, da forma que ele tem que ser olhado, ele não é doença, mas ele pode virar uma doença. Como é que a gente olha com cuidado? Tratando, né? Olhando, reconhecendo que é um luto, reconhecendo que é um processo de dor, indo a fundo, entrando em contato com essa dor. Eu falo muito de ventilar essas dores, né? Assim como a gente, quando tem uma notícia muito boa para contar, essa notícia fica enorme. Quando a gente tem uma notícia muito triste e a gente compartilha e a gente divide, ela vai ficando cada vez menor. É muito importante a gente ter a permissão de entrar em contato com essas dores, né? Para falar e desgastar o máximo que a gente puder, para sim a gente poder, em algum momento, conseguir, depois do processo, restaurar e ressignificar essa perda. Porque é interessante, a gente estava junto no Festival Infinito, né? Que é um festival que fala sobre essas questões, e estava lá a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma pessoa incrível falando sobre esses assuntos. E me tocou muito quando ela falou dessa história de deixar a escola para ir para a faculdade, né? Deixar o ensino médio para entrar numa graduação. Porque você acha que, pô, legal, passei no vestibular. Mas esquece que existe um luto muito importante daquele momento da sua vida, com aquele círculo de amizades, com aquela contenção que havia na escola, com aquela proteção que você vivia ali. E você não dá muita bola, porque você está pensando na coisa boa que vem aí. Mas tem um monte de coisa boa que ficou para trás, né? E que você perde, né? De alguma maneira você está perdendo. Então, quando a gente passa pelo processo de luto, a gente nunca mais é a mesma pessoa, né? E aí você comentou alguns, tem outros. A própria maternidade, o divórcio, né? Que também não é reconhecido pela sociedade como um luto, mas é um dos lutos mais sérios que a gente tem. Amputação de membro, como que a gente adapta um sujeito que vai ter que viver a partir dali com uma nova vida, né? A partir daquela dor. Infertilidade, a dificuldade que a gente encontra de muitos casais que não conseguem engravidar, e a cada perda é um processo de luto. Síndrome do ninho vazio, né, que é outro, como que a gente se prepara para que os filhos voam, né? Luto dos avós, luto dos irmãos, o próprio luto do homem, né? Como que a gente faz com que os homens se abram mais para essas dores, né? Então tem uma série de lutos que a gente não reconhece de fato e que são esses que a gente vai carregando ao longo da vida, que a gente acumula ao longo da vida sem saber que é luto, e aí quando a gente entra num ambiente, por exemplo, de trabalho, qualquer ele que seja, outras dores começam a se misturar com aquelas dores que você não tratou, que você não olhou, que você não foi mais a fundo. E aí fica uma desorganização maior ainda, porque como é que a gente faz para separar um pouquinho o que é da onde, né? O joio do trigo, eu falo, né? O que é dor daquela experiência difícil que você viveu, o que é dor desse ambiente, né? E como que a gente consegue... Aí, óbvio, o autoconhecimento é uma ferramenta super importante, um caminho para a gente se olhar e conseguir fazer essa divisão e poder ir à frente. Porque daí o autoconhecimento ajuda a gente a entender que a dor não precisa apenas doer, né?
ela pode ensinar também. Exatamente, Mari. Hoje a gente fala, os estudos mais recentes mostram que essa ambivalência é muito saudável, né? O enfrentamento da dor e o enfrentamento da perda, que é o que faz a gente acordar de manhã triste e à tarde a gente tá almoçando com as amigas e tá tudo bem, e dando uma gargalhada, e aí você se pega, nossa, eu tô dando gargalhada, mas eu perdi meu irmão. Aí você fica culpado. Então, quando você entende que essa ambivalência ela é saudável, te dá um certo conforto. Muito. Né? De você falar, puxa, eu posso viver a minha vida de alguma maneira, né? Porque também terão coisas boas no meu cotidiano, mas ao mesmo tempo eu também vou me caramujar na dor nos momentos que eu entender que eu preciso me caramujar na dor. E o quanto que é importante também. Então essa oscilação ela é muito saudável, né? Diferente do indivíduo que fica só na perda, né? Ou o indivíduo que fica só na reparação, fingindo que nada está acontecendo.